Olá, estamos gravando esse vídeo agora sobre uma figura muito importante na Grécia Antiga, o Xenofonte. O tema ainda é a Antiguidade Clássica, que vai do século V a.C. ao século V depois de Cristo. O Xenofonte é uma figura muito importante na Grécia Antiga, porque ele defende o totalitarismo. E estudar o Xenofonte é importante no seguinte sentido: estudá-lo no mesmo momento do que de estudar Péricles, porque primeiro que o Xenofonte nasceu no ano em que Péricles morreu e que essas duas personalidades da Grécia Antiga, eles têm pensamentos políticos muito divergentes. Então é importante estudar os dois para ver exatamente, analisar essas diferenças entre eles. Eu vou falar mais à frente dessas diferenças entre os dois. Porque a diferença principal entre os dois é que Péricles defende a democracia e o Xenofonte defende o totalitarismo. Bom, mais à frente eu falarei mais sobre essas diferenças entre os dois. O Xenofonte, ele era um cidadão ateniense, depois ele se tornou espartano. Por que isso? Ele foi banido de Atenas, porque como ele defendia o totalitarismo, então o regime ideal para ele era o que ele via em Esparta. Então ele se tornou um general e lutou contra Atenas em favor de Esparta. Por isso que ele foi banido de Atenas. E em decorrência disso, Esparta o acolheu. Né? Um outro fator interessante, ele foi discípulo de Sócrates. E, por exemplo, a obra mais importante dele, dentre algumas obras que ele tem, é A República dos Lacedemônios. É um tanto quanto difícil encontrar obras do Xenofonte, encontrar fontes, as obras dele é muito difícil encontrar. Porém, ele é uma figura muito importante e um outro fator interessante também, que é importante vocês estudarem sobre o Xenofonte, quem está estudando sobre os governos autoritários e ditatoriais. Porque eu afirmo para vocês, o Xenofonte foi o primeiro a defender o totalitarismo. Veja bem, no século V a.C. Eu não estou querendo dizer com isso que ele previu os regimes autoritários que viriam no futuro. Por exemplo, o fascismo, o nazismo ou o comunismo, por exemplo. Não, não é isso. Ele não previu esses regimes autoritários. Mas o fato interessante é que ele deu as diretrizes, o conceito básico de como deve ser um regime autoritário e ditatorial. Com toda certeza, então, esses regimes autoritários buscaram sua inspiração e sua fonte. As principais diferenças entre Péricles e Xenofonte é o seguinte: Péricles defendia a democracia e o Xenofonte defendia o totalitarismo. Péricles desejava a paz, o Xenofonte almejava a guerra. Para Péricles, a liberdade e a igualdade eram princípios. Já para o Xenofonte, a liberdade e a igualdade eram ameaças ao Estado. E Péricles servia Atenas e Xenofonte servia Esparta. Para o Xenofonte, a educação tinha que ser espartana. Ele defendia a intervenção do Estado em tudo, inclusive nos casamentos. Ele defendia o fechamento das fronteiras. Nem os espartanos poderiam sair, nem estrangeiros poderiam entrar. Por que isso? Para que os espartanos não sofressem influência e não fossem infectados pelos vícios estrangeiros. Então, um completo fechamento das fronteiras. Ele defendia também que Esparta tinha que ser contra o luxo. Não poderia existir luxo, que o cidadão espartano deveria sim se preocupar com a constituição do seu corpo. O Xenofonte, ele foi brilhante quando ele caracterizou o poder pelo chefe. Ele caracterizou o que é o poder. O poder é a autoridade exercida pelos mais capazes. Ele falou que não é chefe quem quer, não é qualquer um que pode ser chefe. O chefe é aquele que sabe mandar e sabe ser obedecido, mas não por coação, e sim por convicção.
Chefe é aquele que é um líder, que tem os seguidores porque querem segui-lo e não porque são obrigados a seguir esse chefe. Então ele caracteriza muito bem essa questão do poder pelo chefe. Uma questão muito importante com relação às qualidades do chefe, primeiro é que tem que ter aptidão para ser chefe, e segundo que tem que ter carisma. Veja bem, isso é muito interessante. Ele não defende aquele chefe totalmente autoritário que olha só para si. Não, o chefe tem que ter carisma e justamente isso. Traz as pessoas para si, as pessoas o seguem porque querem segui-lo. Então o chefe tem que ter carisma. Inclusive ele dá um exemplo muito interessante que é o exemplo do navio de guerra. Ele dá duas explicações distintas para mostrar qual é o verdadeiro chefe. Por exemplo, quando tem uma tempestade, o verdadeiro chefe é aquele que grita, que esbraveja e que pega o remo, que rema junto, que sua junto, que se esforça junto e que ao final chega junto com os subordinados do mesmo jeito que os subordinados, suado e completamente esgotado, mas esbravejando de felicidade e felicitando-se uns aos outros. Porque chegaram, porque o chefe ajudou eles a chegar no momento certo, no momento oportuno. Já o outro chefe, que é o chefe que ele considera que não é adequado, é aquele chefe que na mesma situação de perigo no navio de guerra, o chefe não sua, não se esforça, ele apenas ordena. Vai, rema, tem que chegar. E não motiva, e não inspira os subordinados. Chega no mesmo resultado, porém num tempo muito maior, com os subordinados esgotados e suados, e o chefe não compartilhou do mesmo esforço. E o que acontece com esse segundo chefe? Ele é odiado pelos subordinados e ele odeia também os subordinados. Odeia e é odiado. Então esse não é o verdadeiro chefe. O verdadeiro chefe é aquele que inspira e que motiva por convicção. Que ele tem convicção de ser chefe e os subordinados têm convicção de segui-lo porque ele é um chefe ideal. Inclusive, é muito interessante isso que o Xenofonte traz. Que esse chefe que inspira, que motiva, que mantém os subordinados motivados e animados na guerra, esses chefes, veja bem o que o Xenofonte fala, esses chefes são verdadeiros heróis. Heróis, ele chama esses chefes de heróis. Os que inspiram, os que motivam, os que mantêm os subordinados animados na guerra, nas guerras e nas batalhas. Para finalizar o Xenofonte, tem um outro fator muito interessante, onde ele fala que, ok, ele defende o totalitarismo, governos autoritários e tudo mais, porém, ele é totalmente contra a corrupção no poder. O chefe tem que ser rigoroso, autoritário e tudo, mas não pode haver corrupção no poder. Ele é completamente contra a corrupção. Ele diz que o chefe tem que ser autoritário, sim, e ditatorial, e o governo autoritário e ditatorial, porém, esse chefe tem que administrar o seu governo para o bem comum. Isso é muito interessante. Bom, finalizando esse vídeo sobre o Xenofonte, é importante ressaltar essas questões. Para quem está estudando o totalitarismo, governos autoritários e totalitários, é muito importante estudar o Xenofonte, porque ele foi o primeiro que defendeu o totalitarismo. Ele foi o primeiro que defendeu esse regime de governo. Então não tem como estudar o totalitarismo sem, pelo menos, citar o Xenofonte. Esse vídeo, mais uma vez, eu ressalto que é importante para quem está estudando, para vocês estudantes de pré-vestibular, próprio vestibular, própria graduação, ou que estão estudando para concurso, ou que apenas querem saber mais sobre esse tema, né? Ainda estamos na Antiguidade Clássica, ressaltando mais uma vez, esse foi o Xenofonte. Tem muito pouca coisa sobre ele, muito pouca coisa mesmo. Então esse vídeo eu espero que tenha ajudado vocês a ter um pouco de noção de quem foi essa figura importante, o Xenofonte. Né? Ele começou ateniense, foi banido de Atenas, porque ele acreditava mais no regime de governo de Esparta. Isso é muito interessante, defendeu o totalitarismo, deu as diretrizes
ele deu o esqueleto de como é que tem que ser um governo autoritário e ditatorial. Muito interessante. E ele com certeza foi o primeiro que falou a respeito disso. Então vocês que estão estudando sobre regimes autoritários têm que ter um pouco de noção a respeito do Xenofonte. Eu agradeço muito a presença de vocês terem assistido esse vídeo. Mais uma vez eu peço, por favor, se você gostou, dê um like, por favor, nos ajude a divulgar esses vídeos. E tem o nosso canal, passa lá, tem outros vídeos lá de outras figuras. O próprio Péricles, se você está assistindo primeiro o Xenofonte, eu aconselho que você assista também a respeito de Péricles, porque os dois tem que estudá-los praticamente juntos para poder entender essa diferença entre eles. Muito obrigado, eu agradeço muito de coração.